boa noite, bem-vindos a mais um Tempo com Vida. Nas últimas 2 semanas estive convosco para falarmos sobre a Bíblia, sobre Deus, e esta semana vamos estar a fazer um pequeno estudo sobre o homem. Há algumas questões que nós vamos abordar, questões que todos nós pensamos, já falámos sobre isto até na própria escola. E hoje eu gostaria de ver à luz da Bíblia as respostas que nós temos para estas questões tão importantes. Então vamos tentar perceber de onde é que veio o homem, o que nos torna diferentes dos animais, o que é o homem, se é um ser bipartido ou tripartido e qual a nossa natureza. Nós vamos falar um bocadinho sobre isto tudo e eu queria começar por ver a questão que David, o grande salmista, coloca a Deus em Salmos 8, 4 a 5. David, dirigindo-se a Deus, ele diz: quem é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites? E nós vemos a resposta neste próprio salmo. Vemos que, respondendo, David diz: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Então aqui já conseguimos perceber um bocadinho quem é que é este homem. Quem é este ser? Vemos que ele é um pouco menor do que os seres angélicos, que são seres espirituais, apesar de, por vezes, eles poderem ter formas corporais, não é? No entanto, nós vemos que o homem está um pouco abaixo desses seres celestiais, angélicos, mas vemos que ele também não é exatamente como o resto da criação, a criação animal. Vemos que ele está acima da criação animal. E então vamos ver que nós estamos algures entre estes dois níveis, não é? Entre seres espirituais, sem corpo, e a criação animal com a qual já estamos familiarizados. Nós podemos perceber que a Bíblia diz que o homem foi criado à semelhança de Deus. Esta é a resposta da Bíblia para esta questão. Então, se nós somos feitos à semelhança de Deus, vamos então tentar perceber o que constitui essa imagem no homem. O que nos torna diferentes dos animais? Existem 3 coisas que, ao lermos Gênesis, os primeiros capítulos, nós conseguimos entender que Deus é e que Deus faz. A primeira delas, Deus faz coisas, Ele cria, Deus cria. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isto é uma afirmação fantástica. Se nós compreendermos a dimensão desta afirmação, nós vemos que Deus criou tudo, criou este universo, tudo aquilo que nós vemos, até os próprios buracos negros que se falam. Deus criou isto tudo, foi Deus que criou isto. O mundo inteiro, as montanhas, os mares, as florestas, tudo foi criado por Ele. Depois vemos que tudo isto vem da mente de Deus. Deus tem esta capacidade de criar. Em segundo lugar, vemos que Deus, para que estas coisas viessem à existência, Deus comunicou, Deus falou essas coisas. Ele disse: haja luz. Deus disse que a terra produza frutos, que as águas se separem da terra. Nós vemos que a criação vem mediante a palavra, a comunicação de Deus. Ele comunica. E em terceiro lugar, nós podemos ver que Deus avalia. Deus declarou que tudo o que Ele tinha criado era bom. A única coisa que nós vemos Deus declarar que não era bom é quando Ele diz que não é bom que o homem fique só. E aqui conseguimos perceber que nós precisamos uns dos outros. Não é bom que nenhum homem fique isolado. Nós não fomos criados para vivermos isolados, mas fomos criados para vivermos em comunidade, em comunhão, seja em família, seja na igreja, na sociedade. Nós fomos criados para estarmos com outros seres. E é isto que Deus faz. Ele criou, Ele cria, Ele comunica, Ele avalia, e nós podemos encontrar aqui nestas 3 coisas a semelhança que nós temos com Deus. Se nós formos a analisar, é isto que nos faz diferente dos animais, a nossa capacidade de criar coisas novas. É verdade que nós não criamos a partir do nada. Essa capacidade apenas Deus tem. Ele consegue criar coisas de pura energia, não é? Coisas que não existiam, Ele conseguiu criar tudo. Nós criamos a partir de coisas que já foram criadas por Deus. Nós pegamos nessas coisas
e recriamos, inventamos, concebemos coisas incríveis, como por exemplo a tecnologia que nos está a permitir que neste momento vocês me ouçam. Então vemos que Deus deu esta capacidade ao homem, temos esta semelhança com Deus de criar coisas novas. A segunda, nós conseguimos comunicar. É algo que os animais não conseguem fazer da mesma forma que o homem. Sim, é verdade que os animais conseguem comunicar entre si, mas eles não têm a capacidade da linguagem, eles não têm a capacidade de falar como nós temos. Sim, existe o papagaio que repete apenas coisas que ele ouve, mas que não tem a capacidade de linguagem que nós temos. Ele apenas repete, não tem a capacidade mental que o homem tem. Essa capacidade apenas o homem tem. Não há nenhum animal que tenha essa capacidade igual à nossa. E isto também é uma semelhança com Deus. Por último, nós vemos que Deus avaliou as coisas, Ele dizia que era bom. E nós também temos esta capacidade de avaliar. Nós também temos esta capacidade de avaliar. Eu penso que não haja um único homem no mundo que não avalie as coisas, que não olhe para algo e diga isto é bom ou isto é mau. Até as pessoas que se acham mais livres e com uma mentalidade mais aberta, até elas têm os seus próprios juízos, as suas próprias formas de julgar as coisas, muitas vezes consoante aquilo que elas sentem, não é? Se sentem que algo é bom, então isso é bom. Se sentem que algo é mau, então aquilo se torna mau. Todos nós temos essa capacidade de avaliar. E fazendo aqui um pequeno parênteses, nós podemos ver que quando Adão e Eva foram tentados para comer o fruto proibido da árvore proibida, a serpente disse-lhes que eles ficariam a conhecer o bem e o mal. Portanto, eles ficariam quase que a ser como Deus. Outra questão, o que é o homem? Há aqui muitas questões que são levantadas, muitos debates, pois alguns teólogos dizem que o homem é um ser bipartido, outros dizem que o homem é um ser tripartido e nós vamos tentar compreender um bocadinho isto. Nós vemos que, portanto, as pessoas que defendem que o homem é um ser bipartido conseguem fazer a divisão entre o mundo que está fora do homem, portanto, este mundo material, e o mundo interior, aquele mundo dentro do homem, que é um mundo tão rico e que nós conhecemos tão bem. Há pessoas, há teólogos e outros estudiosos que fazem apenas esta divisão, mas nós conseguimos ver, segundo a Bíblia, que o homem é um ser tripartido. E nós vamos começar por ver estas três divisões. Duas delas fazem parte deste tal mundo interior que eu falei, portanto a alma e o espírito. Se nós lermos em 1 de Tessalonicenses 5:23, nós conseguimos ver este ser tripartido e podemos ler: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Nós vemos aqui estas três divisões. Se lermos em Gênesis 2:7, encontramos como é que Deus formou o homem. Deus formou o homem do pó da terra. Nós vemos o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Que parte do homem seria esta? Podemos até imaginar como é que ele fez isto. Pegou um pouco de terra, juntou um pouco de saliva, se calhar conseguiu moldar, quase como o barro, e criou este ser incrível, este ser que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Foi assim que Deus criou, a partir da terra. Não sabemos bem ao certo como é que se deu, mas podemos imaginar. Mas logo de seguida nós vemos que Deus fez algo incrível. Ele não deixou este ser inanimado, feito de barro, assim como as imagens que nós por vezes vemos, que não têm vida. Deus não deixou o homem assim dessa forma, não. Nós vemos na Bíblia que Ele soprou nas suas narinas o fogo da vida. E esta palavra para respiração que nós encontramos neste versículo é a palavra hebraica para ruach, que significa espírito. Nós podemos ver que Deus, ao soprar, Ele soprou do seu próprio espírito. Podemos ver que Deus Espírito é este pecado de terra, é este pecado de barro. Ele soprou o seu espírito e aí já vemos que o homem ficou com o espírito. E quando houve esse sopro,
algo incrível na criação tomou existência. Esta é a parte incrível da criação, ele soprou um pouco do seu espírito. Os animais não têm este espírito, nós não vemos no processo da criação Deus soprar este espírito nos animais. Portanto, podemos ver que logo aqui já há uma diferença. O homem é feito desta parte material e do espírito, os animais já não têm esta componente do espírito. Mas há algo incrível que aconteceu quando Deus soprou e houve esta junção entre a matéria e entre o espírito. Algo único aconteceu. A união destas duas coisas criou uma terceira entidade chamada em hebraico Nefesh, que é a palavra para alma. A alma foi criada quando houve esta junção entre matéria, entre carne e entre espírito. Agora temos um corpo, uma alma e um espírito, neste ato único da criação. E podemos ver que a alma tem a capacidade de sentir. Temos a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, também temos a imaginação, a memória e outras funções menores que fazem parte disto que nós chamamos alma. E é incrível porque tanto alma como espírito é algo que por vezes nós não sabemos bem separar. O que é a alma, o que é o espírito? É algo que tão difícil de ainda até compreendermos. Nós já vemos que há algumas ciências que tentam compreender a alma, temos por exemplo a psicologia, mas é bastante difícil nós conseguirmos ver a divisão entre a alma e o espírito. Nós conseguimos apenas ver essa divisão através da Bíblia e há um versículo que fala exatamente nisto. Hebreus 4:12, nós conseguimos ver, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, apenas a palavra de Deus nos pode dizer a diferença entre a alma e o espírito. E é por isso mesmo que é necessária a revelação das Escrituras para nós compreendermos o homem exatamente como ele é. O homem projetado para ser a morada de Deus. O homem projetado para ter o próprio Espírito de Deus como a habitar dentro dele, como habitação, como um ser que habita dentro de nós. E no começo era assim. E podemos ver que depois da queda, Satanás conseguiu interferir no homem, conseguiu entrar no homem através da nossa própria carne. É isto, a queda do homem. E as obras da carne nós conseguimos ver em Gálatas 5:19-21 e vemos que são manifestas pelo adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Todas estas obras nós vemos que tiveram início depois desta queda, depois de Satanás ter usurpado e ter entrado através da carne do homem, e deu origem a todas estas coisas. E é esta impureza interior com que todo o homem hoje em dia nasce. Todos nós nascemos com esta natureza pecaminosa, com esta natureza caída, uma natureza que não foi desenhada, projetada por Deus, mas que foi sim usurpada por Satanás. É um homem distorcido. Podemos dizer que hoje em dia todos os homens que nascem são homens distorcidos, não são exatamente à semelhança de Deus, apesar de termos ainda várias coisas à sua semelhança. Foi preciso Deus ter um plano de resgate, um mediador, alguém enviado para resgatar a humanidade, para trazer de volta ao plano original. E podemos ver que esse mediador é apenas um e o seu nome é Jesus. E nas próximas lições nós vamos ver como é que foi dado este plano de resgate, como é que isto aconteceu. E já não estarão comigo, vão estar com o Gonçalo Seco, ele dará continuidade a estes
Tempos com Vida. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham sido abençoados. E se quiserem ter mais informação sobre este estudo, podem ir à descrição do vídeo e clicar no link que está disponibilizado. Também, se tiverem alguma questão ou quiserem fazer algum comentário, podem nos deixar uma mensagem. Teremos todo o gosto em estar convosco, em vos responder, e desejo que este tempo tenha sido um tempo com vida e vida com abundância.